vocês estão bem, vocês estão na Vovoteca TV. Loteca 1086, 300 mil, afinal é aquele valor básico quando ela não é acumulada. Grade que tem a preferência da grande galera lotequeira. São 10 jogos da Série A com 4 da Série B que vive sua antepenúltima rodada. 6 jogos serão no sábado, 8 no domingão. É sobre esse desafio que vamos falar. E já que vocês sempre colaboram deixando o like, o joinha da sorte, eu chamo o Matheus com as precisas análises. É muito importante isso, viu, galera? Até mais do que jogo sugestão. Dos números parciais da grande enquete Vovoteca que tiramos na manhã dessa quinta. Então, só posso dizer, é com você, filhão! É isso aí, galera, enquete na tela e superando 1.100 votos na manhã dessa quinta-feira. As parciais apontam 9 colunas favoritas, sendo todas elas na coluna 1. E destacando 2 super favoritos, o Galo, que briga pelo G6 da Libertadores, recebendo o Goiás, que busca pontos para sair do Z4, e o Vasco, que pode ter o caminho facilitado ao receber o rebaixado América, que porém, jogando sem responsabilidade, pode se tornar um adversário perigoso. O favorito meramente percentual, a Chapecoense, e concordamos, mesmo sabendo que o Bota joga tranquilo, pois já tá na zona neutra e não corre risco nenhum. No campo da normalidade, nós temos o jogo 13, onde Cuiabá e Fortaleza dividem as opiniões. Assim, se o bolso permitir, eu recomendo um triplo. 10 são as colunas surpresas, onde destaco como perigosas a vitória do Coxa, com 25%, o possível empate de Grêmio e Corinthians, com 19%, a vitória do líder Vitória na Série B, com 19%, e a vitória do São Paulo no Clássico contra o Santos, com 23%. E chegamos às temíveis zebras, todas atacando na coluna 2. E eu destaco como zebras peso pesado o Fluminense, que com certeza não vai facilitar dentro do Fla-Flu. O mesmo peso pesado a gente dá ao líder Botafogo, que em jogo de 6 pontos na casa do Bragantino briga pela liderança. Já as zebras peso médio são a Ponte Preta com 9%, afinal é Série B e vale a fuga do rebaixamento. E nesse mesmo raciocínio também tem o Sampaio Corrêa com 7%, que acaba se tornando um peso médio. Afinal, o Ituano vem mandando mal dentro de casa. As demais zebras eu já qualifico como pesos leves e pesos penas, sem muitos riscos. É isso aí, galera. Essas foram as minhas análises da enquete. Continue votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR. Sem mais enrolação, eu devolvo pro JP para os nossos jogos sugestão. Ótima análise, Matheus. Facilita muito a minha própria análise e de todo mundo que está aqui nos acompanhando. E agora que você jogou na tela o nosso jogo sugestão e o alternativo, que são montados sobre uma mesma base, aí marcado em verde, né? Você vê que ela é repetida, vocês veem. E eu só vou jogando com os duplos. No sugestão, tento ser mais moderado e no alternativo, tento buscar algo diferenciado para um prêmio maior. No jogo 1, o Flamengo recebe o Fluminense, é o Fla-Flu, para se manter na luta pelo título e vindo de 2 convincentes vitórias, podemos esperar um Fla aceso. Porém, se engana quem pensa que o Fluminense vai tirar o pé. Aqui fala muito mais alto a tradição de um Fla-Flu, o clássico mais charmoso do Brasil. Estou indo de Flamengo no sugestão e duplo aberto no alternativo. Jogo 2 para Ituano e Sampaio Corrêa. Ituano e Sampaio Corrêa, Série B. E aqui um jogo de 6 pontos. É a antepenúltima rodada. Um Ituano 2 pontos à frente e um mandante instável, tendo empatado 7 de todas as 17 partidas disputadas em Itu, aqui na Série B. Do outro lado, um desesperado Sampaio que vem despencando na tabela de classificação, principalmente após as 3 últimas rodadas, quando perdeu os 3 jogos. E caso perca novamente aqui, pode acordar dentro do Z4, vai tentar ganhar um pontinho. Por isso eu estou indo aqui de duplo. Ituano e empate, alternativo apenas Ituano. Coritiba, Coxa recebendo Cruzeiro Raposa, Série A, enquanto tem bambu tem flecha, é isso que eu sempre digo. Essa é a grande motivação do Coxa, recebendo um Cruzeiro também em desespero, que com certeza vai fechado. Essa Raposa deve jogar fechadinha, perder é muito ruim, afinal,
todo ponto importa nesse momento. Aqui é um embolo danado lá embaixo, né, galera? Tá difícil. Vou aqui de duplo, coluna 1 e coluna do meio. E no alternativo, apenas coluna do meio. Chego no jogo 4, com a Chapecoense recebendo o Botafogo, a Pantera de Ribeirão Preto, Série B. A 3 pontos para sair do Z4, a Chape conta com o apoio de sua torcida e com essa Pantera lá na zona neutra. Já não sobe, já não cai, tá tranquila. Imagino que isso possa ser um fator que a Chape deve aproveitar. O Botafogo mais tranquilo pode não dar tanto trabalho e impor muita resistência. Por isso, estou indo com ela. Chapecoense, coluna 1. Tombense e Ponte Preta. Com grande evolução nas últimas rodadas, ou Série B, né? A Tombense pode se afastar de vez do Z4. Realmente a Tombense aqui deu uma bela melhorada, né? Nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. E agora quer fugir aí, né? De vez aí dessa ameaça de Z4. Ainda mais que recebe uma macaca que rodada a rodada vai carimbando o passaporte para a Série C. Que isso, hein? Tanta tradição e despencando. Porém, se tratando de Série B, devemos colocar as barbas de molho. Por isso, vou de Tombense no sugestão e abro um caça-zebra aqui. Tombense ou Ponte, um duplo aberto no alternativo. Palmeiras e Inter. Palmeiras e Inter fazem o jogo 6, Série A. Apesar da derrota frente ao Flamengo, não acredito que o Verdão saia dos trilhos. E aqui tem um jogo chave, se é que quer continuar perseguindo a taça, né? E deve superar aqui um Colorado que é de altos e baixos. Ontem ficou no 0-0 em casa com o Fluminense. Palpite, Palmeiras, palpite, Palmeiras. Jogo 7, meio da loteca 10,86, 300 mil. Bragantino recebendo Botafogo. Sem dúvida, o principal jogo da rodada. O líder visita seu direto perseguidor, com o Braga sendo sempre implacável quando joga em Bragança Paulista. É jogo de risco, é jogo de perigo, vai ser emocionante. E eu acho que não é um jogo para empate, eu acho, né? E vou gastar um duplo aberto então. Coluna 1 e coluna 2 no sugestão. Alternativo apenas coluna 1. Grêmio e Corinthians. Olha que jogo legal aí. Um clássico que na história tem muitos empates. Só para você ter uma ideia, nos últimos 7 confrontos foram 6 empates. Se eu não me engano, 4 foi de 0-0. Um Grêmio que em casa quer se manter no G4. O Grêmio está ali em quarto. E um timão de futebol abaixo da sua tradição, mas que sempre pode aprontar e segurar um pontinho, e esse pontinho pode ajudar muito a se afastar do Z4. É momento de muita tensão nesses times que estão aí embolados na parte de baixo, e eles se segurando, arrancando um empatezinho, eu sei que no final deve ajudar e fazer a diferença. Sugestão duplo, coluna 1 Grêmio e empate, alternativo apenas empate. Jogo 9, volto para a Série B, é Novo Horizontino e Vitória, é o 6º Novo Horizontino recebendo a líder e virtual campeã Vitória. Chegar à Série A é o grande objetivo de ambos. O Vitória já confirmou, só faltando então confirmar o título. E esse Novo Horizontino vem aí a 3 pontos desse sonho dourado. E quer manter o quê? Uma boa performance que tem em casa. Como ele está em casa? Ele é o 5º melhor mandante com 11 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas no decorrer do campeonato. E aqui, sem dúvida, um grande jogo nos espera. Eu estou indo aqui de Novo Horizontino, coluna 1 no sugestão. E como eu não deixo a coluna do líder em branco, vou gastar um duplo aberto com Novo Horizontino ou Vitória, coluna 1 e coluna 2 no alternativo. Chego no jogo 10, é o tricolor baiano, o tricolor da Boa Terra, recebendo o Furacão, o Atlético Paranaense. Bahia lá embolado na parte de baixo e com a Fonte Nova lotada,
quer repetir suas últimas 3 vitórias seguidas em Salvador. Já o Furacão vive aquele momento de instabilidade, porém segue muito vivo na luta pelo G6. Outro grande jogo da rodada, com muitos interesses envolvidos. Por isso eu estou indo aqui, duplo, coluna 1 e coluna do meio, e deve haver um equilíbrio no decorrer do jogo, por isso no alternativo, apenas coluna do meio, empate. Jogo 11, o Atlético Mineiro, Galo recebendo o Goiás, o Verdão do Cerrado. O forte Galo do artilheiro Paulinho volta à sua arena e tem o foco total no G6. Está em sexto no momento. Do outro lado, um Goiás, que também é outro que está lá embaixo, é o 18º, mas ainda respira e promete muita luta na moderna Galo Arena. Eu acho que vai lutar, mas o Galo deve vencer, por isso, sugestão coluna 1, alternativo, também coluna 1. No jogo 12 é o Sansão, é o clássico paulista, um charmoso clássico lá na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. Evidente que o São Paulo tem um elenco superior, vem jogando bem, é campeão da Copa do Brasil. Porém, o ameaçado Peixe tem mostrado superação e vencendo alguns jogos onde era considerado grande zebra. Quem não lembra da vitória sobre o Palmeiras, a recente vitória sobre o Flamengo, isso mostra que o time evoluiu. Ele vem aí desse empate em 0-0 em casa com o Cuiabá, que saiu fora do roteiro. Mas, pela tranquilidade desse tricolor, né, que já está aí tranquilo, eu vejo reais possibilidades da vitória santista. Estou indo com ela. Sugestão, coluna 1, mas o time deve se expor muito e numa dessa acaba tomando um toco aí e acaba perdendo. Por isso, no alternativo, coluna 1 e coluna 2, duplo aberto. O penúltimo jogo é o jogo 13, com Cuiabá recebendo Fortaleza. Aquele jogo que o Matheus disse que quem tiver com o bolso bom deve gastar aí um triplo, eu concordo com ele, mas eu acho também um jogo de meio de tabela. Creio que até o final não irão correr maiores riscos. Assim vejo aqui uma boa, enorme possibilidade de um empate. Vou com ele no sugestão, coluna do meio, e cerco com um duplo, né? Acreditando um pouquinho mais no Cuiabá, e vou gastar no alternativo duplo, coluna 1 e coluna do meio. No jogo 14, fechando o 10-8-6, o Vasco recebe o América. Vascão, hein? Olha aí a oportunidade. Seria uma enorme surpresa que o Cruz Maltino perdesse algum ponto para o já rebaixado América. América, aliás, que faz grandes jogos, né? E às vezes fazem jogos assim pífios, como esse que fez nessa quarta contra o Curitiba, perdendo de 3-0. Eu acho que o Vasco em casa deve, porque precisa demais, confirmar esses 3 pontos. E eu vou com ele. Coluna 1 e coluna 1. É isso aí, galera. Nossas análises e meros palpites. Aproveite aqueles que lhe agradarem, né? Se gostou, vamos junto. Mas aqueles que vocês não gostaram, rejeitem, né? Usem mais sempre a sua intuição, porque loteca é o jogo onde sua intuição deve falar sempre, sempre, sempre mais alto. Continue nos visitando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR. Aliás, no vovoteca.com, confiram lá as planilhas estatísticas da loteca e também as planilhas estatísticas desempenho, casa versus fora, que estamos fazendo também para La Quiniela, que nesse final de semana está com prêmio aí convidativo de 4.200.000 reais. Um excelente final de semana a toda a nação lotequeira. Quero te ver fazendo os 14 acertos nesse final de semana. Para isso eu grito bem alto: amém!